Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui para a nossa última aula gravada desse ano de 2020, semana 28. Vamos falar sobre o último assunto do capítulo 21, o último capítulo do livro 2. Portanto, ainda bem, deu tudo certo, chegamos no último conteúdo necessário de fato. Vamos falar nessa aula sobre a ideia de baixa e alta Idade Média. Vamos falar sobre a perspectiva de existirem três realidades bastante diferentes dentro da Europa durante a Idade Média. E no final eu vou fazer uma palavrinha aqui de despedida, tá bom? I rose up in the morning and I felt a dire need to dream away the dreary day and down a cup of mead. I felt the sting of honeybees from last night's revelry. I'm looking for the honey that'll cure my soul's disease. I drank another cup or two and slept and closed my eyes. A nightmare of a desert dry, another girl. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter a respeito da Idade Média nessa aula é a gente compreender a perspectiva de que ela foi dividida em dois períodos, mais ou menos, tá? Não foi na realidade dessa forma, isso é uma divisão que existe nos dias atuais dentro da historiografia para facilitar a compreensão das coisas, para dividir os 1000 anos em dois períodos mais ou menos com a mesma duração e que tem características parecidas, né? As coisas que ocorreram dentro da Baixa Idade Média eram parecidas entre si e as coisas que ocorreram na Alta Idade Média eram parecidas entre si. Então a divisão do século V ao século X é a chamada Alta Idade Média e do século X ao século XV é a chamada Baixa Idade Média. Então a Alta Idade Média é mais longe do nosso tempo, do nosso período, né, mais distante, e a Baixa Idade Média é mais próximo do nosso período em que a gente está vivo hoje. Professor, houveram muitas diferenças entre as características da Alta e da Baixa Idade Média? Não houveram. Tinham muitas similaridades entre esses períodos, mas houveram algumas pequenas diferenças que foram bastante marcantes, que são a base, uma das bases principais pelas quais se diferencia esses dois períodos. E o momento de transição entre um período e o outro, ali por volta do século X, século XI, é a perspectiva do que eles chamam de renascimento comercial e renascimento urbano. É o momento, então, em que o comércio volta a ter um papel bastante importante na Europa, que tinha perdido durante bastante tempo esse papel, e as cidades também voltam a crescer, voltam a ter uma importância maior lá por volta do século X. Então esse renascimento comercial e renascimento urbano são dois pontos muito significativos para a transição entre a Baixa e a Alta Idade Média. Na verdade, entre a Alta e a Baixa Idade Média. Beleza? Agora, sobre a perspectiva de existirem três realidades um pouco diferentes dentro da Europa num mesmo período. Sim, eram três realidades um pouco diferentes, que são basicamente essas. Na região onde hoje é França, Alemanha, Países Baixos, Suíça, Itália, Tchequia, Eslovênia, Croácia, nessa região toda, é um território muito grande, ali no centro do continente europeu, existiu durante a maior parte da Idade Média o que nós chamamos de Império Carolíngio. O Império Carolíngio, ele foi um império que se originou com os povos bárbaros,
um dos povos bárbaros germânicos chamado de francos. Os francos estabeleceram um reino e desse reino eles formaram um império. E esse império ele fazia um esforço muito grande para se associar com o passado romano daquela região, porque eles sabiam que todo aquele sucesso, toda aquela autoridade que os romanos tiveram naquela região durante tanto tempo, servia de certa forma como uma referência para que eles buscassem ser mais respeitados pelos povos daquela época e daquela região. Então eles buscavam uma aproximação muito grande com os romanos, mas eles eram diferentes, eles tinham origem bárbara, origem germânica. Um outro povo que foi muito importante na Europa foi o que a gente chama de Império Bizantino. O Império Bizantino ele ficou lá mais na região do leste europeu, próximo da Grécia, próximo dos Balcãs, próximo da Turquia. Boa parte da Turquia foi território do Império Bizantino. E o Império Bizantino ele era basicamente o Império Romano 2.0. O que sobreviveu do Império Romano depois de 476 depois de Cristo foi o Império Romano do Oriente. Lembra que eles se dividiram em dois, do Ocidente e do Oriente. Então, o do Oriente sobreviveu, eles não foram invadidos, pelo menos não até 1453. Então, enquanto Roma foi invadida em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, que tinha sua capital em Constantinopla, continuou existindo, com muitas das mesmas características, dos mesmos costumes, da mesma cultura, com a mesma religião. Depois eles abraçaram também a religião cristã católica. Então, o Império Bizantino ele é meio que a sobrevivência da cultura e do Império Romano por mais 1000 anos depois da queda de Roma. E por fim, também com uma presença muito marcante na história da Europa durante a Idade Média, nós temos os islâmicos. O islamismo surge em 622 d.C. na Península Arábica e de lá ela se espalha muito rapidamente, essa nova cultura, essa nova religião se espalha muito rapidamente e chega em menos de 100 anos lá na Península Ibérica, onde hoje são Portugal e Espanha. E dentro dessa realidade, eles se mantiveram influenciando aquela região por praticamente 500 anos. Então eles invadiram, eles tomaram os territórios por volta de 710 d.C. e eles só foram ser expulsos de verdade em 1492. Professor, de 700 a 1492 tem 700 e tantos anos aí. Sim, mas eles não permaneceram esses 700 e tantos anos sem muita luta. Eles foram até mais ou menos o ano de 1200 e pouco até 1300 sem uma contestação muito intensa. Daí pra frente foi guerra o tempo todo com os cristãos querendo expulsá-los de lá. Mas de qualquer forma teve um período muito extenso de influência da cultura islâmica na Península Ibérica e isso reverberou por toda a Europa e por toda a história da Idade Média. Mas isso é assunto que vocês vão ver mais no ano que vem. Não tem por que a gente se aprofundar nisso agora, tá bom? Então, de assunto, de matéria desse ano, graças a Deus, tudo finalizado, tudo já discutido com vocês, poliedro finalizado. Espero que vocês tenham feito os exercícios do poliedro. Se não fez, dá uma adiantada, mexe aí nos exercícios. A correção dos exercícios está disponível lá no P+, na parte de resolução de exercícios, tá? E a respeito da nossa disciplina de História, tudo certo. Nessa semana agora vocês vão receber, na segunda-feira que vem, oficialmente todas as notas da disciplina de História, vai estar tudo digitadinho, tudo bonitinho. Vocês vão saber se vocês ficaram de recuperação final ou não, e se ficaram, talvez nós nos vejamos na semana que vem. Se não, boas férias, bom descanso, espero que vocês tenham, mesmo num ano complicado como o ano de 2020, aproveitado da melhor forma possível, mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o estresse, mesmo com toda a ansiedade, todo o nervosismo, esse monte de coisas complicadas que ocorreram esse ano, né? Mas que a gente tenha aproveitado de alguma forma para tirar algo de bom de tudo isso que foi tão complicado. E tenhamos também a clareza de que por mais complicado que tenha sido para nós, tem muita gente aí que teve uma realidade bem mais complicada que a nossa. E se a gente puder fazer alguma coisinha para diminuir essa realidade bastante pior do que a nossa dessas pessoas,
sempre faz um bem muito grande para essas pessoas e para nós também. Então eu acho muito importante a gente ficar com essa ideia na nossa cabecinha daqui para frente. E no final do ano desejo ótimas férias para vocês, descansem bastante, um ótimo final do ano, tomem bastante cuidado nas festas de final de ano, máscara, álcool em gel na mão. O coronavírus ainda não acabou, isso ainda vai muito longe. Nós estamos aí, infelizmente, na perspectiva de termos uma segunda onda de contágio no nosso país, como já está ocorrendo na Europa. Então existe uma grande possibilidade de essa realidade da segunda onda também vir aqui para o nosso país. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Isso ainda não acabou, tá bom? Um ótimo final de ano, boas festas, boa passagem de ano. E lá para a segunda metade de janeiro, provavelmente, nós estamos aqui de volta. Um beijo para todos. Tchau.